encontro, né? A gente está aqui esperando entre as 6h30. Então, a partir da semana que vem, vocês já fiquem gravados esses horários aí, para ficar mais fácil para a gente, tá? Então, assim, ó, eu falando com vocês, né? Perguntei se vocês estavam aqui na terça-feira, porque na terça-feira eu tive uma fala, né? Eu me apresentei, mas eu vou fazer isso novamente. Eu me chamo Franciele, eu vou estar com vocês aqui com linguagens, né? Principalmente voltada para a língua portuguesa. Vou estar com vocês, tentar e ajudar nesse processo. Meu objetivo é mostrar para vocês que a língua portuguesa não é tão difícil, não é esse bicho de 7 cabeças que a maioria das pessoas que saem do ensino médio falam. Hoje, assim, como professora de português, toda vez que alguém me pergunta na rua, você faz o que da vida? Eu sou professora. Professora de quê? De português. Eu tenho duas reações esperadas, né? Ou é aquela reação de nossa, ou é a reação, nossa, eu gosto de português. Na maioria é de, meu Deus, eu odeio português, né? E o que eu acho mais engraçado nisso é porque nós somos falantes da língua, mas a gente não gosta de estudar ela. Né? O brasileiro, de fato, ele não gosta muito de conhecer a própria língua, né? E aí vem aquela coisa maçante da escola, gramática dura, né? Gramática. E aí causa essa aversão. Mas eu, particularmente, sou amante da língua. Eu estudo a língua portuguesa desde antes da faculdade. Eu já gostava de escrever antes, eu já gostava de ler, já era leitora e escritora. Então, quando eu entrei na faculdade, eu já entrei destinada porque eu queria aprender Na verdade, o meu objetivo na graduação era eu quero aprimorar minha língua portuguesa, né? E aprender a como ensinar a língua portuguesa de forma mais fácil. Então, hoje, por exemplo, depois de alguns anos eu criei metodologia de ensino de orações subordinadas, por exemplo, que é as temidas, né? O que as pessoas têm mais, assim, a oração subordinada. Eu criei uma metodologia para ensinar de forma mais fácil a oração, para analisar a oração de uma forma mais fácil. E aí, esse é meu objetivo, né? Tentar aproximar vocês aí dessa língua materna, que é riquíssima, que é cheia de elementos primordiais e que é uma das bases quando se fala de Exame Nacional do Ensino Médio ou qualquer concurso que vocês farão futuramente, vai ser muito, muito cobrado a língua portuguesa, né? E aí, deixa eu ver quem é que eu não cumprimentei ainda. Ó, Nailton, boa noite. Cislaine, Maria Clara, Sofia. Quem mais tem aqui? Eu não cumprimentei. Deixa eu ver que está aqui, que não falou comigo. Olha lá, a Rosa abriu a câmera. Que legal. Boa noite, Rosa. Tudo bem? Sofia, boa noite. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Uma dúvida antes de eu continuar a fala. É a primeira vez de vocês na UPT, né? Tem alguém que está refazendo a UPT? Não, né? Boa noite, Raíssa. Que bom que você abriu a câmera para gente. Seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. É muito bom tê-los aqui. Tá joia. E aí, na terça-feira também, a gente falou um pouquinho, eles falaram bastante, na verdade, sobre o que é o PT, né? O que é esse programa que eu acho muito legal. E falando também um pouquinho sobre o que a gente espera nesse programa, né? Como monitor, né? Para mim, né? O que eu espero? Eu espero conseguir suprir as necessidades de vocês, acertar os pontos de dores, porque a maioria que vem para cá vem com uma expectativa. Tem gente que vem para cá pensando em matemática, tem gente que vem para cá pensando em português, tem gente que vem pensando em tudo. Tem gente que já tive aluno com mais de 10, 15, 20 anos fora da escola. Já tem aluno meu da UPT que era aluno ainda da escola regular, né, como muitos de vocês devem ser. Então, a gente tem um perfil totalmente diferente e o objetivo é justamente unificar isso aí e facilitar o processo, né? Então, é diferente, quando o professor, na última terça-feira, ele falou que é diferente da escola, realmente é. O perfil é diferente, né? A abordagem é diferente, o modelo é diferente, mas é tudo muito pensado com muito carinho, com muito amor, com muita atenção para vocês, tá? E, para não me alongar demais as apresentações, porque eu falo demais, haja visto o tamanho da minha garrafinha, gente, vocês vão falar da minha garrafinha, mas, ó, é porque eu falo pouco, né? Aí eu preciso beber bastante água.
eu não sou daqui, né? Não sou baiana, mas sou sul-mato-grossense. Estou na Bahia aqui há 5 anos. 5 anos. Apaixonei pela Bahia. Assim, para mim é onde eu quero me aposentar e ramificar a minha linha de estudo aqui, porque a Bahia para mim é um país, né? É muito grande. Não, já tem conteúdo, Ana Luísa. Os próximos slides ali já vou começar a falar. Tá bom? Ó, então tá. Linguagens, códigos e suas tecnologias, né? Qual que é a conexão de vocês com a língua, né? Vocês acham que vocês, por exemplo, hoje têm condições de fazer uma atividade de interpretação de texto eficiente? Vocês acham que ficou uma carência grande da escola? Eu acho que eu saí da escola, sei lá, e não aprendi direito o que deveria ter aprendido. Qual que é o contato que vocês têm com a língua? Vocês têm o hábito de ler? Vocês têm o hábito de escrever? Vocês fazem o que com a língua? Eu trabalho, por exemplo, eu trabalho com marketing, eu vendo capinha de celular, você usa a língua para trabalhar. Então, sim, você tem contato com ela. Ô, Evelyn, não é obrigatório ligar, não, mas se você quiser, eu fico muito à vontade quando eu vejo vocês. Amo ler e escrever, isso é ótimo. Ó, primeira dica que eu já vou dar para vocês, assim, ó, de início, para qualquer aluno que é concurseiro, vestibulando, qualquer aluno, leiam, tenham o hábito de leitura diária, né? Porque a leitura, ela não vai só melhorar a competência linguística de vocês não vão só aprender a escrever e a ler melhor, vocês vão aprender a raciocinar, a pensar melhor com a leitura. Então, como começar a ler? Ler o que gosta no início e depois vai aumentando ali a variedade de leitura, né? Porque o importante é isso. Então, se não tem um hábito de ler, a sugestão que eu digo para você já de início, já agora, é ler. Principalmente porque vocês vão precisar de temas diferentes, quando, por exemplo, eu falar de redação. Então, se começar agora, vai facilitar um pouquinho a vida de vocês. Aí, nesse slide que eu preparei para vocês, ó, eu coloquei isso aqui, ó. Tá um pouco bagunçado? Não sei, eu gosto dessa bagunça arrumada. E aqui, tá aqui quais são os principais tópicos, né? Os 3 principais eixos que caem, né? Que vão ser cobrados normalmente. E são os principais tópicos que são cobrados de linguagens e suas tecnologias na avaliação do Enem. São essas daí. Então, nós temos no eixo central, que é o eixo da gramática, né? O eixo da língua portuguesa. A gente tem o eixo da literatura e tem da sociedade e o corpo, né? Que é mais voltado para a educação física. Então, esses são os 3 eixos da linguagem que norteiam a avaliação de vocês, né? E aí, tem algumas coisas ali que é importante ressaltar, uma coisa ou outra que eu vou falar agora com vocês, sobre qual vai ser a minha proposta de trabalho com vocês, de abordagem, e como que eu vou trabalhar isso aqui com vocês durante o ano, tá? A Maria Cristina está falando assim, ó, a Evelyn primeiro disse que ama ler e escrever, isso é ótimo, muito bom. Maria Cristina disse, eu leio muito quadrinhos e pouco livros normal. Devo aumentar a leitura de livros de literatura? Deve, Maria, deve sim. Deve para ontem. Pega ali, não foque tanto só em leitura, mas eu preciso ler só cânone, só Machado de Assis. Não. Leia também Machado de Assis, porque, né, é Machado de Assis, gente. Não tenho que fugir dele, não. Mas leia, crie o hábito de leitura, né? Romance, ou ficção, ou o que seja, mas tenha o hábito de leitura, porque a leitura, como eu disse para vocês, ela não vai só trabalhar a competência linguística, mas isso é científico, tá, gente? Quem tem um hábito de leitura é uma pessoa que tem mais conexões neurais, ou seja, vai ter respostas mais rápidas, né? Pensamento mais rápido, memória, foco, concentração. Então, entre outras habilidades que a gente treina só com a leitura, né? E aí, é uma das coisas que essa é uma opinião minha, tá? Falando de uma sociedade que está
né, da forma que está, por exemplo. Hoje, poucas pessoas têm o hábito de pensar. Está ficando cada vez mais difícil de pensar. A gente consegue pegar um aparelho de telefone, pegar ali uma IA qualquer e digitar qualquer coisa, ela vai pensar para vocês. Então, quem tiver o hábito de pensar a partir daqui já vai ter alguma vantagem, digamos assim, futuramente. Isso é uma opinião minha, tá? Pelo desenrolar da carruagem, né? Ó, estou em ressaca literária e estou travada em Amor de Redenção. É um livro muito lindo. É, sim. Boa noite a todos. Boa noite, Lana. Eu sou suspeita, Evelyn, porque assim, eu sou escritora, né? E eu gosto de romance, mas eu gosto de romance científico. E aí, eu sou meio chata para romance. Mas eu gostei desse livro também. Os últimos livros que eu li a box inteira foi da Annie with E, que eu li todos os livros, desde o 1 até dos filhos dela, que são maravilhosos também. Mas vamos falar sobre esse slide aqui, ó. O que é isso aqui, né? Então, a gente tem 3 eixos norteadores que vão estar ligados à avaliação do Enem de vocês. No eixo da literatura, nós vamos ter foco total, né? Na maioria geral, nas escolas literárias, né, do passado, o modernismo, a literatura contemporânea, então vai ser um dos focos, modernismo, literatura contemporânea, que nós vamos ter que trabalhar esses textos. As escolas literárias, que eu não sei se vocês lembram, mas nós vamos fazer uma retomada disso daí, que é o barroco, realismo, romantismo, o naturalismo. Então, esse contraponto, eles fazem muito contraponto de modernismo barra barroco, né? A intertextualidade, diálogo entre obras. Como assim diálogo entre obras? Uma música e uma pintura, e uma escultura e uma dança, não sei. E aí, essas são mais... O que normalmente cai que é isso daí, né? A questão da literatura. Da arte, da área do português, a eixo central, né, desse núcleo ali, cai muita coisa ali que está ali com essa nuvenzinha, que é a interpretação de texto. E a interpretação de texto, ela vai mais profunda do que a gente tem o hábito de ver. Qual é a cor do animal que está no texto? Não. Ele vai fazer uma análise normalmente voltada para a função da linguagem. E esse é o maior desafio. Entender os intertextos das questões, porque a gente precisa pensar o seguinte também, né? É outra das coisas que é importante ressaltar. A prova do Enem é uma prova também que, além de conhecimentos específicos, é uma avaliação de resistência, porque ela é extremamente longa. As questões de língua portuguesa são gigantescas. Às vezes vocês vão pegar um texto enorme e fazer esse intertextos, linkar essa questão, ver quais são as partes da questão, é extremamente complexo. E é isso que eu quero pegar com vocês também. Textos verbais e mistos, charge, anúncio, tirinha, reportagem, fazem muito isso, né? Variação linguística ali, que é um negócio que eles pegam muito também, muito, as diversas formas de linguagem, o coloquial versus formal, né, o contexto social, regionalismo, como essa língua ela funciona dependendo da situação, porque hoje nós temos 5 regiões, né? O Brasil tem 5 regiões, né? Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, Norte, Sul, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste. Cada região dessa, se a gente for estudar a língua de forma separada, a gente tem uma diferença assim completamente louca, né? Eu mesmo que já morei no Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, vi essa diferença gritante. Então, eles pegam muito nisso aí também. Ali embaixo, ó, função de linguagem, figuras de linguagem, né? Metáfora, ironia, antítese, catácrase e assim vai, né? Tem várias outras figuras de linguagem. As vanguardas europeias, né? Que vai, né, na questão das artes. Artes e educação física são as que menos têm foco, né? Vai ter 1 ou 2 questões ali de cada, com sorte ali,
para todas elas. E nas artes a gente vai ter as vanguardas europeias e as raízes africanas, né? Brasil, África ali. Tá, muita coisa ali numa avaliação só, né? Muita coisa. A Maria Clara, sim, a aula fica gravada. A aula fica gravada, fica na página da UPT no YouTube. Consegue sim. A internet está muito ruim, estou na mesma, cai toda hora. Aqui também não é diferente. Às vezes eu tenho esse processo aí também, esse problema. E aí, para já começar a falar assim para mim, será que vai começar hoje já? Texto, conteúdo? Sim. Eu trouxe essa pergunta para vocês, ó. Língua e linguagem são as mesmas coisas, né? Vocês acham que falar de língua, que língua e linguagem são sinônimos? É a mesma coisa? Não é? Se não é, o que é língua? O que é linguagem para vocês? Boa noite, professora licença. Para mim, língua é uma forma que a gente fala normalmente no dia a dia, para mim. E linguagem é a forma correta como a gente deve falar. Entendi. Interessante. Língua é o que falamos e linguagem é o que aprendemos. A Evelyn está falando ali. Mais ou menos na mesma vertente. Mas alguém tem alguma ideia sobre o que é língua, o que é linguagem? Não sei, eu posso estar errada, mas eu acredito que língua ela tem relação com o idioma, né, que nós falamos, e linguagem é o contexto que ela é empregada, tipo códigos, a forma como a gente se comunica. É nessa linha aí mesmo. A Lauren está digitando, eu vou esperar, mas eu vou comentar logo depois. Eu ia falar isso também. Língua é o idioma e linguagem, a forma como cada um se expressa, o contexto, as frases. Acredito que seja dessa forma. Que bom que vocês estão na mesma linha de pensamento, isso é ótimo, né? Mas tem muita gente ainda que tem essa dificuldade de pensar. Acho que a gente também não tem na verdade, não tem nem o hábito de pensar, né? Porque a gente não para pensar o que é língua, o que é linguagem. Só quando nós vamos estudar realmente a língua, aí a gente pensa nisso, né? E aí a gente fala ali, diferenciando língua de linguagem. A língua, gente, linguagem, né? Língua, sistema, tá lá, system, né? Sistema linguístico. Então, quando vocês aprenderam a falar lá no início, primeiro que a primeira forma de comunicação humana é o choro, não é? Quem aí convive com a criança, ou é mãe, ou é pai, ou já conviveu com alguma criança, sabe que a primeira forma de comunicação é o choro. A criança chora, o neném chora porque está com fome, porque está com frio, e etc, etc. Só que vai chegando um momento que esse choro ele já não é mais suficiente, porque agora a criança não quer só ser alimentada, ela quer ser alimentada com, sei lá, uma fruta em específica. E aí ela vai precisar falar isso, né? Então, fisiologicamente falando, né? A não ser tem gente que vai nascer com uma dificuldade, quem nasce com alguma deficiência, mas fisiologicamente falando, a gente nasce preparado para falar. Se a gente vai falar, é que a situação é diferente. Então, a língua, para nós, ela é esse sistema, né, criado para que a gente consiga falar. Então, esse sistema, como assim sistema? Por exemplo, se eu for chamar isso aqui, ó, de cadeira, eu não posso, porque isso aqui foi convencionado como nome de garrafa, né? A função... Vocês vão ter várias garrafas aí diferentes da minha, mas a função é a mesma, né? Que é guardar ou, sei lá, restringir algum líquido, que não necessariamente precisa ser água, pode ser suco, enfim. Mas isso é o sistema que foi criado e foi criado socialmente, né? Não é da agora. Eu não posso simplesmente dizer a partir de agora que é nome desse objeto aqui, é cadeira, e vocês vão ter que engolir que isso aqui é cadeira. A partir de agora é isso. Vocês é que lutem. Não.
porque ele tem um sistema que ele foi criado com regras e ele tem um motivo para ser assim. Não é porque a gente criou a língua portuguesa, tem esses sistemas de regras porque a gente quis dificultar a vida de vocês como estudantes da língua. Não, é porque a gente precisa que esse sistema seja único para que essa língua ela seja englobada. Ali, né, tá vendo ali, ó, no brasãozinho, tem várias bandeirinhas, né? Brasil, Portugal, né? Ali tem os países da África que são falantes da língua portuguesa que obedecem signos, né? Obedecem um sistema parecido, da mesma origem. Vai ter variação? Óbvio, né? Mas esse sistema ali de língua, né, conjunto organizado de signos, e quando fala de signo, gente, não é aquele signo, a gente vai desconfigurar esse signo, né, zodíaco, não é esse signo que a gente está falando, não. O signo linguístico é o seguinte, a gente tem a ideia de significado mais o significante. Que diacho é isso, professora? Significado é o que está escrito lá no dicionário. Então, se vocês forem procurar lá a palavra garrafa no dicionário, ele vai te dar uma definição. Esse é o significado dela. É utensílio utilizado para armazenamento de líquidos, etc, etc, etc. Agora, o significante é a imagem acústica que a gente faz isso, dessa palavra. Então, se eu pedir para vocês pensarem em uma garrafa, cada um vai imaginar uma garrafa. Talvez, porque eu mostrei a minha garrafa para vocês, vocês vão pensar em uma garrafa do padrão da minha. Mas senão vocês vão imaginar uma garrafa. E isso é o significante. Então, na gramática, a língua é esse sistema, né, organizado de signos que vai representar aquele grupo ali. Então, toda língua é um sistema? Sim, toda língua é um sistema. A língua de sinais é um sistema? Sim, e é um sistema rico, muito rico, tem muita coisa, interjeição, tem muita coisa ali que a gente não percebe. O inglês é um sistema? Um sistema, todas elas são. Agora, linguagem, né? Processo de comunicação, a forma de se expressar. Então, eu nasço preparado, né, para absorver a minha língua, que é esse sistema. A forma com que eu me expresso é a linguagem. Então, não necessariamente na linguagem eu vou precisar, por exemplo, ter palavras, letras. Eu posso ter linguagem sem ter nenhum tipo de som, por exemplo. Se eu falo para vocês, estou aqui para vocês, aqui, a gente está conversando, estou na aula, e aí eu faço isso aqui para vocês, ó. O que significa dizer isso aqui? Que eu estou com calor, né? E aí, se é numa sala de aula, normalmente o aluno fala, tia, posso abrir a janela? Posso ligar o ar-condicionado? Posso ligar o ventilador? Por quê? Porque a mensagem que eu queria dizer para vocês é essa, né? Que eu estou com calor. Então, eu não preciso, quando se fala de linguagem, para expressar uma ideia, um pensamento, eu não preciso de palavras, nem sons, às vezes, né? Às vezes um gesto, um olhar, né? Então, ali, ó, aí a gente tem linguagem, tipos de linguagem, né? Isso aí, vocês imagino já estudaram uma vez, a linguagem verbal, a não verbal e a mista. O que é a linguagem verbal? Né? Linguagem verbal é quando a gente usa a fala, a escrita, né? Tem o texto. A não verbal, que não vai utilizar de forma alguma. E aí a mista que faz esse contraponto ali de usar as duas formas, que a gente vê muito lá em charge, em tirinha. Eu coloquei no slide ali seguinte, deixa eu ver se eu coloquei, se eu tirei, peraí. Opa, pronto. Ó, a definição ali, para quem gosta de ver escrito, porque eu gosto disso, de escrever, né? O que é a língua? É sistema de signos e regras utilizada para a comunicação verbal entre os membros da comunidade linguística. Então, língua, sistema, quando a gente for pensar em língua. Linguagem, a capacidade humana de se expressar pensamentos, sentimentos, através de diferentes formas, que pode ser da fala, da escrita, gestos, entre outros. E aí, deixa eu ver, tranquilo até aqui, gente? Diferença de língua e de linguagem? Vou contar para vocês. Rebeca? Não, professora, pode prosseguir, tudo bem, entendi. Obrigada.
Se eu estiver falando muito rápido, vocês podem me parar, viu, gente? Que eu embalo aqui, eu gosto do que eu tô falando, aí eu vou embalando. Ó, quando eu fiz faculdade, eu tive a oportunidade de frequentar uma aldeia indígena lá do Mato Grosso do Sul, num período em que um professor meu de fonética e fonologia, ele estava escrevendo a gramática do Tupi-Guarani, né, que é a língua indígena. E aí eu fui fazer esse período lá, ficar lá, fazer um trabalho de extensão, e eu fui estudar um pouquinho da língua, e assim a cultura também, né? Passei pouco mais de 15 dias. Só um minutinho, gente. E aí, nesse período, eu fiquei lá nessa aldeia e eu tinha um dos meus âmbitos, né, das minhas profissões, digamos assim, funções, era fazer a tutela ali de alguns indígenas, de algumas crianças, e junto tinha uma criança que não era indígena. E eu já não sabia mais o que fazer para dar para essas crianças fazer, porque crianças de 5 anos, com energia todas assim, né? E aí eu pensei, e essas crianças querem brincar, e eu tentando estudar, eu falei, dei uma folha de papel para cada um, falei, gente, faça um desenho aí para mim. Desenha aí, ele desenha o quê? Desenha uma casa. E aí foram essas crianças, daqui a pouco voltaram, 2 dessas crianças, e uma delas extremamente, que não era indígena, extremamente chateada, chorando. Esse menino não sabe de nada, e chorando. Eu falei, gente, calma, vamos entender o que aconteceu. Ele não sabe desenhar uma casa. Aí eu, calma, deixa eu ver. E eu fui entender o processo. O que acontece? Quando eu pedi para eles desenharem uma casa, o padrão de casa para o indígena era uma. O perfil de casa para o menino que não era indígena era outra. Então, o significante deles era diferente. Qual que é a ideia da casa? Né? Um abrigo. Para o indígena, era um circular, né? É uma espécie de uma oca, digamos assim, circular. Para o menino, não. Então, quando se fala, por exemplo, de linguagem, essa capacidade de se expressar é diferente para qualquer um. E aí, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, ó. Quando a gente vê essa imagem, qual é a primeira coisa que vocês pensam? Desgosto. Desgosto? Com cara de nojo. Nojo. No mínimo, ela viu alguma coisa que ela não gostou muito, né? Sim. Normalmente a nossa expressão, né? Como a gente não gosta de alguma coisa. Sim. Vamos prosseguir. E essa aqui? Qual a sensação que vocês têm? Uma expressão de raiva. Raiva. Uma expressão que não gostou muito do que viu, assim. Raiva. Pois é. Próxima aqui, ó. Essa aqui é um pouco mais interessante, né? Quando a gente fala de linguagem, capacidade de expressão, tem muita empresa hoje, por exemplo, as que não fazem, estão perdendo de fazer, que trabalham com a questão da expressão corporal na hora de avaliação, né? Eu fiz uma monitoria uma época, há uns anos atrás, justamente no setor de RH, para fazer esse tipo de análise. Na verdade, eu fazia análise também voltada para o texto, né? Que é saber analisar o texto, mas não fazer a correção ortográfica, mas fazer perfis profissionais a partir de como a pessoa escreve, né? Formato da letra, se pesa mais ou não no papel, se rabisca ou não. Cada uma dessas coisas tem um perfil diferente, né? E aí, normalmente, essas empresas de grande porte, elas já avaliam o funcionário ou o
futuro funcionário, né? Desde o momento que ele entra. E o que eu acho interessante nessa imagem aqui? Se vocês fossem hoje contratar alguém para algum cargo de chefia, né? Qual das 4 personas ali, que é a mesma pessoa, vocês contratariam? A primeira da direita para a esquerda. A primeira da direita para a esquerda. Por quê? Porque a postura dela está mostrando o interesse na vaga, a disponibilidade dela, a seriedade que ela encara a situação e também a forma paciente. Porque se você observa as outras 3, uma está dispersa, a outra está pensando, sei lá, na morte da bezerra e a outra certamente está ali muito chateada com a situação. Inclusive, eu sou responsável pelo RH da empresa que eu trabalho e eu vejo essas posturas direto. Principalmente a gente avalia a forma como a pessoa se veste, a forma como ela se expressa, suas ideias, seus gostos, seus desgostos. Tudo isso conta. Agora, aí você acertou realmente que a expressão da pessoa, a forma como ela entra na empresa já diz muito sobre ela. Até se ela cumprimenta ou não as pessoas, se ela fecha ou não a porta, se ela... tudo isso vai ser avaliado, né? Como eu disse, as empresas de grande porte, as empresas de renome, né, que estão procurando realmente uma pessoa que vá ser a diferença no perfil de quadro deles, vai avaliar isso com toda certeza. Eu já tive uma situação de avaliar uma pessoa numa entrevista e ela tava essa pessoa, mais um gerente geral na época de uma empresa, e aí ele era um cargo de alto nível ali, e aí eu estava fazendo as anotações enquanto ele fazia a entrevista, né? Esse era o meu objetivo, era só anotar algumas particularidades que eu vi ali. E aí eu lembro muito de uma pergunta que foi feita, que foi o seguinte: qual que é o seu objetivo aqui? Né? Mais ou menos nesse contexto, né? O que você pretende? E aí o rapaz que estava sendo entrevistado, ele olhou para o entrevistador e falou assim: o meu objetivo é estar no seu lugar. Aí eu já, anotando, eu já parei, já olhei assim, daquela olhada de relance, para não demonstrar tanto que eu fiquei surpresa com a resposta, porque não é algo que você ouve com tanto, né? E aí eu pensei, falei, olha, né? Vamos ver qual que é a reação desse senhor na época. E aí ele saiu, ele notou assim, falou, pode contratar esse. Aí eu olhei e falei... Ambicioso. Eu falei, se ele quer estar no meu lugar, é porque ele vai fazer o possível para estar no meu lugar. Então, esse cara que eu quero na minha empresa. Então, assim, esse tipo de avaliação é muito legal. Eu gosto muito de ver isso. A linguística forense, né, que é essa análise aí, ela é recente, teoricamente, ela vem ali dos anos 90, mas ela diz muito. Então, quando eu falei para vocês de linguagem, de expressão, por exemplo, se a gente pegar essa da direita para a esquerda, essa moça ali, se a gente for perceber, é a mesma pessoa, com o mesmo perfil de roupa, o mesmo perfil, né, ali, cabelo ali e tal, mas a postura está dizendo muito. A primeira ali da esquerda para a direita, que está perto da planta ali, parece que talvez ela está assim, sabe Deus o que eu estou fazendo aqui, não vai dar, né? Não sei, desinteresse total. A outra está ali pensando, com o papelzinho na mão ali, talvez, olha, nossa, tanta gente aqui, tanta gente que talvez tenha um currículo melhor que o meu, o que eu estou fazendo aqui, né? Então, essas expressões, né, essa forma da linguagem é humana. Óbvio que a gente tem situações que não tem como fugir, porque, por exemplo, emoção é natural. Se eu sentir raiva, por mais que eu tente fingir que não estou, eu vou ficar chateada, eu vou ter alguma emoção, porque é natural, mas diz muito, muito sobre o perfil da pessoa, desde a da primeira vista, né? Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui, se eu tenho mais uma imagem, porque, na verdade, eu quero mudar um pouquinho o ramo, né? Uma palavra. O que significa essa palavra para vocês? Primeira coisa que vem na cabeça de vocês quando vocês falam isso daqui. Quando vocês leem isso daí.
Coloquei em preto e branco para não ter nenhuma influência de imagem, de cor, nada. Qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Referente à pessoa ou objeto em si? A primeira coisa. Uma pessoa pé no saco. Faz sentido. Uma pessoa chata, um objeto, uma bolsa de viagem. Tá. Quem me respondeu que é uma pessoa chata, que acho que foi a Rosa e a Gislaine, tira uma dúvida de vocês. Qual que é a idade de vocês? Mais de 30? Porque eu tô com 35, gente. Então, Eu 17. tenho 27. Tá. Maria Cristina e Sara, vocês têm que faixa etária de idade? 20 anos? 25? 17? 16? Qual que é a idade? Por que eu fiz essa pergunta para vocês? Tem uma questão de variedade linguística também, que é relacionado à geração que nós vemos, né? Quando a gente fala mala, né? Isso aqui lá para os anos 80, 90, 2000, era muito usado realmente como pessoa chata. Hoje, quando eu fiz uma referência hoje para um aluno meu de 13 anos na escola, e eu usei o termo mala, esse cara é um mala, eu estava falando de um influenciador, que eu acho ele muito chato, ele falou, uai, o que é mala, tia? Então, a linguagem, ela também, essa forma de linguagem, ela é temporal, depende muito do contexto, depende muito da situação. Vou dar um outro exemplo para vocês aqui, que é um meme. Na verdade, não é um meme, é um número. O que representa isso para vocês? Sinceramente, Pra nada. mim, me lembra só, tipo assim, as velas de aniversário, só que como eu sou da geração mais atual, eu sei qual é o meme que a senhora tá falando. É um número qualquer? Sim. É um número qualquer, caros alunos, que eu já não posso mais dizer. Eu não posso dizer, por exemplo, na minha sala de aula hoje de alunos de 13, 14 anos, abram os livros de vocês à página 67. Porque tem um meme relacionado a esse número hoje. Que é o E qual é o meme? É o 67, que vem do inglês, né? O que significa o 67? É uma pessoa aleatória que fez um comentário aleatório, que falou o tal do 67, e aí isso viralizou como um meme, e hoje eu sou obrigada, não posso mais falar 67 na minha sala de aula. Pois é um meme. Não tem nenhum tipo de conexão com... por exemplo, mala, né? Mala. Qual que é o significado de mala? Vem da onde vem mala? Porque mala era algo que você carregava, era trabalhoso, né? Antigamente as malas elas não tinham rodinha, então você tinha que ficar carregando aquela mala sem alça, aquela mala pesada. Vem daí a expressão mala, né? A expressão mala é isso. É um cara que ele era extremamente chato de carregar. Mas esse meme aí que viralizou ultimamente... É isso, ultimamente não tá tão ultimamente também não, viu, gente? Porque eu já vi falar que tem gente que não tá mais falando. Mas a geração hoje de 13, 14, 15 anos, tá todo mundo falando isso aí o tempo todo. E é isso, né? Sobre isso. E aí, continuar um pouquinho falando de linguagem, vou mostrar para vocês aqui. Agora, eu vou finalizar aqui e eu vou mudar um pouquinho a ordem da situação, né? Vou mostrar para vocês uma música. E aí eu queria que eu vou passar só trechinho para a gente não se alongar muito, tá? Eu queria que vocês me dissessem qual é a sensação que vocês têm, que tipo de emoção gera em vocês quando vocês escutem essa música.
Não sei se vocês conhecem todas que tem aqui, mas a ideia é que talvez vocês não. E aí? Que sentimento provocou em vocês? Vocês já ouviram essa música alguma vez? Sou de 1998, então eu cresci escutando Evanescence, Paramore, Linkin Park. Evanescence, essa música, se eu não me engano, ela escreveu quando ela estava de luto. Luto por alguma coisa, ela estava com muita saudade, ela sentia a presença dessa pessoa citada na música constantemente. Então é como se ela fosse um ser aleatório que está vazio, andando pelo mundo, que sente muita dor, muita saudade, muito luto. Nossa, que interpretação linda! Eu acho que eu não poderia fazer melhor, mas é isso aí mesmo. Essa ideia, né? Ali, essa tristeza, essa melancolia, as notas bem colocadas, né? O piano bem delicado. E aí junta também a questão visual, que é a imagem, né, preta e branca ali, que vai trazendo essa ideia de tristeza, de nostalgia. Alguém falou nostalgia, a Márcia, nostalgia junto com um sentimento de saudade, mesmo não sendo da minha época. Pois é justamente isso. E a música, ela vai mexer com o sentimento mesmo, esse é o objetivo, né, de trazer essa nostalgia. Vou mostrar outra música para vocês agora, peraí. Ô, professora, e também essa música da Evanescence, também para mim dá essa questão de, como a Rosa falou, né, de lembrar essa questão do luto que ela descreve na música, mas também no final, se não me engano, tem um solo de guitarra também que é muito bom, que apesar daquela tristeza, dá uma, não sei como dizer, meio que dá um tipo de eletricidade. Hã? É tipo assim, eu tô mal agora, mas vai melhorar, né? Eu tô sinto isso. melhorando, eu tô me curando, né? Digamos assim, processo de cura ali. Que é esse o processo natural do luto, né? Digamos, né? É aquela questão do baque, depois você se cura. É esse o processo. Mas é muito bom que vocês conheçam Evanescence, é um som muito legal. Vou mostrar outro totalmente diferente do ritmo. Totalmente. Deixa eu ver aqui. Escolhi a dedo, que agora que eu sei que vocês são pessoas musicais. Gente, eu falo que se eu balançar essa cabeça do jeito que essa mulher balança, eu via o mundo em 72 cores diferentes. E aí, qual que é a vibe dessa daqui agora? Qual que é a diferença dessa para outra? Qual que é a mensagem que a música está falando para vocês? Acho que expressa a cultura, né? A cultura do estado dela, como ela se sente quando chega no estado dela, ela presencia uma familiaridade Legal. e ela expressa isso balançando a cabeça, E ela batendo tem cabelo. muito orgulho disso, né? Eu acho isso muito bacana. Ela é assim, ó, nunca negou as origens dela. Pelo contrário, ela sempre mostrou muito bem ali o que ela gosta, né? Eu achei interessante aqui, ó, vou ler aqui os comentários. Euforia, uma vontade de viver, né? Vontade de dançar, agitação, nostalgia.
Teve um aluno meu uma vez que falou assim, tia, dá vontade de já sair balançando a cabeça. Eu falei, eu não faço porque eu não saio do lugar. Agitação. Agora, eu vou mostrar uma outra música para vocês que ela vai um pouquinho no contraponto. Mas eu primeiro vou mostrar, depois eu vou comentar. Essa aqui. Na verdade, é duas no mesmo perfil. Eu sou suspeita porque eu nasci roqueira, né? Eu nasci no rock ali, bebi da fonte do rock dos anos 80, 70. Mas por que eu trouxe essa música de rock, né? Esse rock. Né? Primeiro, quais são as impressões que vocês têm dessa música? Vocês já viram Metallica? Já. Já ouviram Metallica? Gostam da música Nothing Else Matters? Gosto. Eu também já ouvi, eu Essa gosto saudade bastante. também é uma. Ele, acho que, se eu não me engano, ele expressa algo para alguém, é como se nada mais importasse para ele além daquele sentimento. É justamente isso. Deixa eu ver aqui os comentários. É aquele tipo de música que coloca a gente para refletir. Eita, Nothing Else Matters foi o som da minha adolescência, né, gente? Então, quando eu escuto Nothing Else Matters, para mim, a nostalgia que eu tenho é aquele dilema da adolescência, né? De ninguém me ama, ninguém me entende, é isso que eu lembro, né? Me lembro dos filmes antigos que eu assistia com meu pai. Pois é, seu pai é um cara legal, porque se ele assistir esses filmes com vocês, me lembro dos filmes antigos. Então, normalmente as pessoas, a gente tem a tendência, né? Algumas pessoas, na verdade, têm a tendência de achar que rock só fala coisas aleatórias e não. Essa música em específico, ela é uma declaração de amor, né? Nothing else matters, né? E nada mais importa. Além disso aqui que eu estou vivendo com você, nada mais importa, né? Então, hoje, por exemplo, para as minhas alunas, para meninas, se vocês forem se envolver com alguém, se envolva com alguém que fale isso para vocês, ó. Nothing else matters, né? Nada mais importa. E aí, tem uma outra, para finalizar, que na verdade, deixa eu ver aqui, essa aqui. Essa música, ela tem um som diferente, tipo de música que às vezes, como eu sou também professora de inglês, às vezes quando eu vou em festa de casamento, que eu vejo umas pessoas colocando umas músicas de fundo de casamento, eu fico, Jesus amado, esse é esse perfil, né? Por quê? Na minha concepção, ela tem uma vibe totalmente dançante, totalmente good vibes, totalmente, né? O ritmo, algo descontraído, algo, né? Vamos dançar aqui, conversar, fazer umas amizades. Porém, o contexto da letra, se a gente for pegar a interpretação ali, a música fala basicamente de um massacre. Então, ela não se converge, né? A letra ela vai completamente fora do que a gente entende quando ouve a música. Então, o que essa linguagem está diferente para a gente? Por que ele fez isso? Qual que é a ideia? Cada compositor vai ter uma ideia. Assim como, por exemplo, eu tenho música do Slipknot, não sei se vocês já ouviram essa banda, que é totalmente loucura. O que essa pessoa pensou escrevendo isso? Ele quis demonstrar como era na música um surto psicótico. E como a pessoa fica com a cabeça louca, pensando, né? Assim, era isso. Então, às vezes, é igual eu tenho umas musiquinhas que eu ouço de vez em quando ali em Reels do Instagram. Gente, tem uma musiquinha que direto eu vejo galera fazendo post assim, colocando música, e o nome da música, quer ver que até que eu anotei aqui o nome da música? O nome da musiquinha é Dumb Ways to Die. Dumb Ways to Die. Acho que vocês já ouviram alguma vez alguma coisa dessa daí no Instagram. E o ritmo vai completamente longe, né? Mas bora lá. Vamos fazer uma atividade e eu vou mostrar para vocês uma propaganda agora. E primeiro a gente vai assistir, depois a gente vai discutir essa propaganda.
Então, o que eu quero que vocês façam? Vocês vão escrever numa folha de caderno, no celular, onde vocês quiserem, que estiverem usando. Vocês vão escrever quais as impressões que vocês tiveram, desde som, linguagem, música, iluminação, tudo que vocês acham que impactou vocês. Ah, ela tem uma ideia de tristeza, porque a cor é mais escura, porque né, a luz está mais baixa, porque tem mais luminosidade. O que vocês acharam desse vídeo como um todo? Entenderam a proposta? Nós vamos analisar uma propaganda agora, um vídeo. Pode falar quem levantou a mão. É Rebeca. Não, prof, sem querer. Pode prosseguir, obrigada. Tá tudo bem. Alguém tem alguma dúvida sobre o que é para fazer? Essa propaganda já é uma propaganda, já ficou bem viralizada já. Mas eu não canso de usar ela porque ela é muito bonita. Espera aí, deixa eu achar aqui. Aqui, ó. São duas, na verdade, né? Essa primeira tem 1 minuto e 46 e a outra é um pouquinho maior. Hallo Papa, ich bin's. Ich wollte nur kurz anrufen und dir Bescheid geben. Wir werden es Weihnachten dieses Jahr wieder nicht schaffen. Wir versuchen es nächstes Jahr und dann klappt es ganz bestimmt. Fröhliche Weihnachten, Papa. Wie hätte ich euch denn sonst alle zusammenbringen sollen? Hm? Papa. Truth is my home, means nothing without you. Sofia disse que travou. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar ele de novo, que é 2 minutinhos. E aí, mesmo assim, eu vou compartilhar o link dessa propaganda aqui no chat, caso você queira ver no YouTube. Tem no YouTube ali, mas eu vou passar de novo. Tudo bem? Não tem importância, não. Rapidinho o vídeo.
Wie hätte ich euch denn sonst alle zusammenbringen sollen? Hm? Papa. Truth is my home, means nothing without you. E aí, gente, agora foi? Vocês querem 5 minutinhos aí para vocês anotarem, fazer anotações de vocês? Eu achei a professora bem impactante, chega, eu tô chorando. Me emocionei muito, porque eu tô passando um período longe da minha família. Eu moro em Salvador, Bahia, e eu vim pra Lagoinha trabalhar. Ah, eu lamento, não foi a intenção. Ai, mexeu muito comigo. Mas, Sinta-se abraçada, Rebeca. obrigada. Mas eu achei assim, o vídeo em si, sobre a importância, né? Tipo, que a gente tem que valorizar as pessoas enquanto tá com vida, né? Porque muitas vezes, às vezes, a gente não faz isso, né? E teve que o próprio pai tomar essa iniciativa, porque ele tava dando tanta prioridade ao trabalho, esquecendo de viver aquele momento familiar. Muito obrigada pela sua fala, Rebeca. Ana Luísa, eu vou comentar depois de todos vocês, tá, gente? Você pode... Ana Júlia? Era para fazer uma análise. No caso, no início, a gente tem aquela sensação de tristeza e no finalzinho também, né? Porque aparentemente a gente acha que ele morreu. Só que depois vem a alegria, né? Porque a gente também entende que o quê? Hoje estamos num mundo onde está tudo muito corrido, onde a gente não tem muito tempo. A gente costuma até estar sem tempo até para as pessoas que a gente ama. E nisso tem a urgência de ver aquelas pessoas que partem. Então, não tem a urgência de ver a pessoa que está viva, a pessoa que está bem, que amamos, de separar, mas tem a urgência de ver a pessoa depois que parte. Então, no momento que ele estava bem, ninguém foi, quando ele aparentemente tinha ido embora, né? O pessoal se reuniu para esperar ele. Me dá um pra gente, para valorizar que nem a... Certo. Obrigada, viu, por compartilhar a sua ideia e seu pensamento. É gratificante. Professora, Oi. eu concordo com o que a Ana Júlia falou. E para mim, né, a gente tem essa sensação de alívio quando percebe que tá tudo bem, porque todo o tema, todo o vídeo, a gente cria já aquela perspectiva negativa, um sentimento mais melancólico. E quando a música para e revela que não tinha acontecido nada, que estava tudo bem, dá uma sensação de alívio. No entanto, quando ele fala que essa é a única maneira de reunir todos eles, para mim me deu uma sensação de raiva e frustração, porque de fato ele tá certo. Se ele não tivesse feito isso, ele realmente ia passar o Natal sozinho. Uhum. Entendi. Bacana. Obrigada pela sua participação. Eu vou comentar todos depois, tá, gente? Quem mais gostaria de falar sobre o vídeo? Sobre a propaganda? Eu acredito que as cores usadas, elas refletem bastante no sentimento do próprio personagem inicialmente, porque a iluminação, inicialmente, ela realmente passou uma vibe mais melancólica. Ela foi usada assim mais para emitir dor, solidão, tristeza pelo que ele estava sentindo. Uhum. E mesmo no decorrer ali da parte do que acharam que tinha o funeral, aí depois veio aquela
cor mais vibrante, que era com relação ao preenchimento da presença humana dentro da casa dele, dentro da vida dele. Felizmente ali, por mais que a moça comentou que, como é que fala? Que o fato dele não ter feito, se ele não tivesse ter feito isso, não teriam aparecido, e realmente o tempo para as pessoas, elas são, é como se fosse, como se não tivesse, eu não sei como explicar. O tempo para Tempo é cada um de relativo, nós é irrelevante, assim, para as necessidades alheias, mas somente para as nossas. Então, a gente só foca ali no momento né? e a gente só vai dar valor àquela presença, àquele momento ali, único com aquela pessoa, quando nós perdemos. Sim. Foi a mesma sensação que eu tive quando eu vi meu irmão trabalhar, 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 e quando meu pai faleceu, morreu, ele sentiu vazio porque ele não viveu o suficiente com meu pai. Tanto que eu vivi, por conta do tempo dele, né, do trabalho. Ele prezou tanto esse tempo e acabou esquecendo ali as pessoas que mais eram importantes. Então, o vídeo em si, ele transmite que o tempo às vezes ele é relativo, mas também para você encarar de outra forma, de outra perspectiva e dar valor também às pequenas coisas, aqueles momentos especiais. Bacana. Obrigada por compartilhar, Rosa. Eu vou ler aqui agora no chat, depois tem algumas pessoas ainda compartilhando, mas a Ana Luísa ela falou assim, ó, traz uma tristeza o cenário com tons mais escuros, o fato de não passar mais o Natal com o pai ou avô por conta da correria, perdendo os momentos únicos que a gente perde quando perde. Peraí, me perdi. Subiu aqui. Peraí, gente, ó. Avô por conta da correria, perdendo momentos únicos que a gente perde e não se recupera mais. Aparenta que ele fingiu a própria morte só para conseguir juntar todos novamente em um só Natal, né? Em um Natal. A foto traz a antiga reunião de família depois de tristeza. Olha que legal, a Sara viu a foto. Vocês viram a foto de família? Vocês prestaram atenção na foto? Depois a tristeza, a solidão, com vários natais sozinhos e a falta de presença de família, né? Da família. É questão que muitas vezes só damos valor quando perdemos e quando é importante estarmos presentes na vida das pessoas que gostamos, enquanto ainda temos tempo. Legal. Deixa eu voltar lá. Olha lá. Essa foto aqui que ela estava falando. A família ali, os netos. E aí, a Lana tá digitando, mas a gente precisa pensar também, esse vídeo, assim, na primeira vez que eu vi essa propaganda, faz uns anos já, eu fiquei muito emocionada na época também, porque assim como eu, assim como vocês, todo mundo aqui tem família, né? Então a gente linka, não tem como não linkar, fazer essa junção. E na época, em específico, fazia muito pouco tempo que eu tinha também perdido uma pessoa importante. Então, para mim, na época, foi muito difícil ver isso aí, né? Mas, assim, a gente precisa analisar, hoje, para mim analisar isso, né? A gente precisa pensar primeiro que essa daqui é uma propaganda. E uma propaganda, ela tem o objetivo de convencer vocês de alguma coisa, de alguma forma, né? Ela quer alcançar vocês. E aqui ela está tentando alcançar vocês de qual forma? De forma emocional. Novamente, todo mundo tem família. Ah, mas eu fui criada longe, mas você tem a família. Alguém vai te remeter isso daí. É natural, todo mundo vai ter, né? Então, ó, eu achei bem emocionante e triste. E a mensagem para mim é de que é importante valorizar a família ou o ente querido está na vida. Porque quando essa pessoa parte, nós acabamos... Peraí. Gente, sobe, aí eu me perco, nos arrependendo de não ter tirado um tempo para passar com aquela pessoa, exato. De modo geral, o vídeo tem um tom mais frios, né, melancólico, música também, nos provoca sentimento que é presente na realidade de muitas pessoas que não podemos estar unidas sempre, não ser 100% presente, né? De fato, foi como a Rosa disse, né, às vezes a gente não consegue, não é porque a gente não quer, mas às vezes, muitas vezes também a gente só não dá a devida importância, né? Essa é a realidade. A mensagem do vídeo, para mim, é
você precisar levar em consideração o que é importante, né? O que a gente leva, os momentos que a gente leva. Por exemplo, aqui em casa a gente tem uma política, tem uma criança de 2 anos e meio. A minha política aqui em casa é a prioridade nesse momento é dela. Então, ela tem metade da sala dela que é dela, para a gente brincar, para a gente fazer atividade, para a gente, né? Por quê? Porque é algo tão passageiro, a infância é algo pequeno, né? Curto. Se você for pensar com a fase adulta, quanto tempo a gente é adulto? E quanto tempo a gente é criança? Então, essa questão do valorizar, quando eu falei sobre a relatividade do tempo, eu falei do seguinte, por exemplo, 5 minutos para a gente aqui na aula é uma coisa. Na escola, às vezes, quando eu peço para o menino, ele precisa sentar-se por 5 minutos, para ele é um fim. Então, para uns 5 minutos para um jovem é uma coisa, para um idoso é outra. Sei, né? Então, qual que é a intenção? Se eu fosse perguntar para vocês assim, ó, qual que é a intenção dessa propaganda? Seria convencer alguém de alguma coisa, né? Convencer você a passar mais tempo com a sua família. E o que essa empresa lhe ganha fazendo isso? Né? Porque ela está vendendo o negócio dela ali. Ela não fez essa propaganda só pensando em causar emoção em vocês. Ela tem um ganho, né? Por que ela criou essa propaganda na cabeça de vocês? Qual a intenção? Por que, por exemplo, tem empresas como a Avon não, a Boticário, que investe tanto todo ano em propaganda de Natal. Vocês já repararam que todo ano a Boticário vem com uma nova tendência? Qual é o objetivo dessa empresa em fazer uma propaganda dessa? Na opinião de vocês. Por quê? O que ela ganha com isso? Para você comprar o produto e presentear a pessoa que provavelmente está com saudade de você. A Boticário, ela faz muito isso. Sim. Principalmente no Dia das Mães. Dia das Mães, Natal, Pais, né? Porque primeiro que Dia das Mães, depois do Natal, é o que mais vende de presente né? Por fora aí. Mas esse é o objetivo. Raíssa, pode falar. A Gislaine está falando ali, ó, para divulgar também o seu produto. Exato, é divulgar. É criar conexão. É para a hora que vocês virem essa marca que está ali no final, vocês linkarem com a conexão desse vídeo e trazer remeter algo bom, porque foi algo gratificante de qualquer forma. Por mais que seja um vídeo triste, no final o resultado foi bom. Então você acaba criando um link positivo com a empresa. Essa empresa que fez, né? No subconsciente é isso que acontece. Quem é que levantou a mão, gente? Eu não perdi aqui. Sou eu, professora. Pode falar. Para mim, tipo, chama a atenção, né? Tipo, para a gente poder comprar, mas também a intenção dele é a gente se atrair com o produto. Porque ele não faz só a propaganda, tipo, do produto em si. Ele mostra uma pessoa usando para nos atrair e ele conseguir a venda. Porque se não fosse isso, só o produto em si, eu acho que não teria essa movimentação toda. Ó, quando se fala de marca hoje, a maioria das empresas ela pensa mais em conexão do que só em venda. Tanto é que vocês não vão ver com tanta frequência, por exemplo, nos anos 90, você via uma propaganda de geladeira na TV. Compre geladeira, compre. Era basicamente isso, gente. Quem viveu os anos 90 lembra disso. Final dos anos 90, anos 2000, era isso. Compre, o cara ficava repetindo literalmente isso. Compre uma geladeira, compre uma geladeira para sua mãe, compre uma geladeira para sua mãe. Isso não vende mais, porque as pessoas não querem mais só comprar um produto, mas eles querem se conectar com ele. Então, por exemplo, quando a gente tem uma propaganda da Coca-Cola, por que a Coca-Cola, mesmo sendo a empresa que é multimilionária, sim, conhecida no mundo inteiro, e etc., ela ainda faz propaganda da Coca-Cola? Ainda tem aquela magia, por exemplo, de você, da carreata lá, da passeata lá da Coca-Cola no final do ano.
porque ela quer criar conexão. Ela quer que as pessoas lembrem de Coca-Cola quando você for fazer um jantar lá de Natal com a sua família. Ela quer que esse link esteja lá no subconsciente de vocês, através da linguagem. Como que ela usa isso? Essa empresa ali, ela causou emoções em vocês, né? É isso. Ó, a marca relaciona o produto com alguma propaganda chamativa para convencer o consumidor. Exato. Essa conexão hoje é o tempo todo. E vai ter que ser cada vez mais afiada, porque a gente está ficando crítico para isso. Ainda bem, né? Se bom que tem gente ainda que precisa... Enfim, vou mostrar uma outra propaganda para vocês, para a gente fazer uma outra atividade. E essa daqui é da Dove. Essa aqui é maiorzinha um pouquinho. I always thought people were so cute when they have the little cheeks and they're like rosy, but mine are pretty plain. If I was going to change one feature about my face, I would say that I would want fuller lips. I'm definitely a person that looks tired when I'm tired, and when people say that, I immediately am like, oh man. I'm starting to already get little crow's feet and stuff, which like my mom has, so yeah. I'm a forensic artist. I was trained at the FBI Academy in 1993 in composite art. Worked for the San Jose Police Department as the police artist from 1995 to 2011. We didn't really know what we were doing, so that was nerve-wracking for everyone. I showed up to a place I'd never been and walked into this big warehouse. And at the very end, there was a guy with his back to me with a drafting board. I had a curtain separating me so that I don't see him. We'll begin. First of all, tell me about your hair. Brown, long, I guess a little bit past my shoulders. Your jaw. My mom told me I had a big jaw. Yeah, they're brown eyebrows, dark brown eyebrows. Okay. I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me. Tell me about your chin. I guess I haven't really compared it to anyone else's chin, but especially when like I smile, I just feel like it kind of protrudes a little bit. What would be your most prominent feature? I kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. You sort of realize, oh man, now I have to talk about myself and think about my looks. I'm 40, so I'm starting to get a little bit of the crow's feet thing going on. Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see them. I still didn't know. All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today I'm going to ask you some questions about a person you met earlier, and I'm going to ask you some general questions about their face. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin was a nice, thin chin. The women were really critical about moles or scars or things like that, and yet they were describing just a normal, beautiful person. She had nice eyes. They lit up when she spoke and were very expressive. The length of the nose, what is that like? Short. Short. Yeah, cute nose. Her face was fairly thin. She had blue eyes, very nice blue eyes. Okay. So this is your self-described image? And then somebody else described you and I did this sketch. I have this whole thing about having dark circles and crow's feet around my eyes, and that was not part of the sketch at all that the stranger did. The stranger's was a little more like gentle.
It's pretty different. Which is very strange. She looks closed off and fatter. She just looks kind of shut down. Sadder, too. The second one is more beautiful. You think they're catching more of that from you? Yeah. She looks more open and friendly and happy. I've come a long way in how I see myself, but I think I still have some way to go. I have some work to do on myself. Do you think you're more beautiful than you say? Yeah. Yeah. Chloe. Eu acho que até aqui já deu o suficiente para a gente perceber que a temática é um pouco diferente. E aí ele já a mudança também, desde a iluminação do vídeo, né, até da posição da situação, mudou um pouquinho. Mas e aí, o que vocês acharam do vídeo? Eu achei bem impactante. Assim, parecendo que as pessoas no alto se examinavam como ela se conhecia, mas sim como ela se via no dia a dia. E as outras pessoas viam ela, tipo, no dia a dia, mas também viam ela como ela era, tipo, por dentro, por fora. Como ela realmente se visse, assim, de uma forma bem triste, assim, compreensiva. E as outras pessoas vissem ela de uma forma mais alegre, positiva. Bacana. A Dove, ela adora fazer esse tipo de reflexão da gente, com a gente sobre beleza, né? E é uma coisa que eu sempre digo para as pessoas, e até para mim mesmo, na verdade, é como a gente consegue ser sempre muito mais gentil com o outro do que com a gente mesmo, né? Vocês já repararam que pra gente, a gente sempre tem pelo menos eu sou assim, e boa parte das pessoas que eu converso sobre isso falam a mesma coisa. Se é algo que eu cometo, eu vou ser muito mais crítica comigo do que se fosse com uma pessoa. Vou dar um exemplo hipotético. Se uma pessoa não passa numa prova de seleção que ela foi fazer, e ela vai até você para desabafar, você vai ser gentil com ela, né? Ah, não fica assim, a gente vai contentar de novo, tá tudo bem, essas coisas acontecem, mas quando é com a gente, né? Eu que não dei conta, eu que não se deu o suficiente, eu que não... Começa a ser. E ali mostra um pouquinho disso, de como a gente às vezes não se enxerga ou cria uma camada, né? Por nós mesmos. A gente não é gentil com nós mesmos, né? Maria Clara está dizendo que achou lindo o vídeo. Eu também gostei bastante da ideia do vídeo, achei bem bacana. Eu acho que se eu estivesse no lugar de qualquer uma dessas mulheres ali, não seria diferente, não. E a minha reação seria bem estranha em ver isso. Ô, professora, na minha visão, esse vídeo, ele basicamente fala sobre como a gente tem uma análise crítica muito forte sobre nós mesmos. É como a senhora falou, a gente parece que se trata mais duro, mais severo do que trataria o outro. E eu acho que é esse pensamento, na verdade, eu acho que seria o medo do que as pessoas falariam da gente, que faz com que a gente seja mais rígido. E aí, quando pedem para fazer um autorretrato de nós mesmos, nós pensamos, talvez, da maneira que as pessoas descreveriam a gente, mas não de uma maneira tão positiva. Porque eu acho que, talvez, na sociedade de hoje em dia, a ideia basicamente, da autoimagem, de você se ver como muito bonito, ou se ver como uma pessoa boa, às vezes é pensado como narcisismo. Então, a gente tem a se diminuir. De fato, às vezes você não pode nem se definir como bonito, porque pode trazer a impressão de que você está sendo narcisista. Realmente, o
O Bruno falou assim, ó, acho que o vídeo impacta a autoestima das pessoas, mostrando que elas são vistas de melhor forma por pessoas mais próximas e quando nós mesmos nos desvalorizamos. E aí a Ana falou ali, a Ana Júlia falou, nosso foco são os nossos defeitos. Achei bem interessante, né? Enquanto isso, os outros observam o que é mais marcante, o que é mais bonito, né? E normalmente é assim. Eu lembro uma vez que eu ouvi isso de um grande amigo meu. Ele olhou para mim, eu estava passando por um processo complicado na época, e aí ele olhou para mim e falou assim, eu gostaria que você se visse com os olhos que eu vejo, com os meus olhos. Por quê? Porque naquele momento eu não conseguia ver o esplendor que ele falava que eu era naquele momento, né? Mas enfim. E aí, gente, nessa questão de abordagem, né, de qualquer ideia de pensar na autoestima, por que a Dove quer que você pense na autoestima? Né? No cuidado, no autocuidado, esse linkar com o autocuidado, justamente. Deixa eu ver aqui o comentário da Lana. Achei algo muito impactante, já que me reflete com muitas pessoas, principalmente mulheres, não se autoavaliam. Mas também mostra que deveríamos amar nossas características porque outras pessoas devem achar bonitas e também porque cada pessoa tem a sua beleza única. Bacana. E aí, meninas, para a gente finalizar, Raíssa vai falar? Pode falar, Raíssa. Muita gente falando hoje, que legal. Gosto de ouvir vocês. Raíssa? Vocês repararam o olhar dessa Chloe aqui, né? Não só dela, mas dos outros, né? Vendo os autorretratos. Eu acho que ela foi a mais impactada, porque tipo, ela se via de uma forma muito negativa, como se ela não... Porque primeiro a gente tem, como diz, até mesmo o exemplo da Bíblia, que a gente tem que se amar para amar o próximo. Tipo, ela... Como não se amasse ela? Eu ouvi isso uma vez também de uma psicóloga, que é o seguinte, né? A pessoa mais importante da nossa vida tinha que ser a gente, né? A gente precisava primeiro se amar, se cuidar, se preservar, depois para dar o suporte para as pessoas. Porque se a gente não está bem, como que a gente faz, né? Mas... Isso é verdade. Para finalizar, não vou me alongar demais, a gente vai finalizar hoje 20h30. Como eu disse para vocês antes, eu vou repetir isso. A partir da semana que vem, nós vamos marcar às 19 horas as aulas, para a gente ficar até às 21, tudo bem? E aí eu vou iniciar às 19 horas em ponto, tá, gente? Para a gente não postergar muito, tudo bem? Não costumo me atrasar, não costumo faltar, mas já deixando avisado vocês, eu trouxe uma questão. Vai ser um hábito de toda a aula trazer questões de Enem voltado no que a gente estudou. Tá no Forms aqui, ó, notas compartilhadas, tem a lista, mas eu vou compartilhar de novo aqui, ó, vou copiar o link e mandar para vocês a lista de presença aqui, ó. Conseguem usar o link aí, ó, Ana Luísa? Tá no chat. Passar aqui. Essa aqui foi de 2014. Faz um tempinho. Todos assinaram a lista, gente. Não esqueçam de assinar a lista, por favor. Então, olha lá, ó. E aí, língua portuguesa, questão. Antigamente, as moças chamavam-se mademoiselles, e eram todas mimosas e muito prendadas. Não batiam papo, falavam gíria não, que naquele tempo não se usava, mas diziam coisas iso, outras iso. Os rapazes, por sua vez, eram japonas, dandes, almofadinhas. Na narrativa de Drummond, o uso de formas vocabulárias que caíram em desuso prova que, primeiro, que ele já começa com uma afirmação. Formas vocabulárias que caíram em desuso. Lembra que eu falei para vocês da mala? Né?
Mala, hoje, por mais que a gente entenda o contexto de mala, a gente não usa com frequência. Eu não vejo tantas pessoas falarem mala, chamar o outro de mala com frequência. Ela vai acabando caindo em desuso porque é uma questão de língua. A língua, ela é viva. Então, se ela não é usada, ela vai morrendo. Isso, por exemplo, o latim hoje é considerada uma língua morta, porque existem poucas pessoas que falam latim. Então, para Drummond, né, o uso das formas vocabulárias que caíram em desuso prova que... O que vocês acham? Qual alternativa que é? Pode escrever no chat, viu? Se precisa falar, se não quiser, não. Se quiser abrir, pode abrir o microfone, mas não. Eu estou entre a C e a D. Tá, vamos discutir. Eu acredito que seja a letra C, pronto. Uhum. Só um minuto para você ver que eu estou raciocinando ainda. Tudo bem, tranquilo. Eu acho que tá mais pra C, porque, tipo, no contexto assim, pelo que eu entendi, acho que tá um conjunto mais elevado. Ele quer saber basicamente por que as palavras, né, as formas vocabulares, elas caem em desuso, né? Elas deixam de ser usadas, né? De certa forma morrem. Então, letra A, a língua portuguesa mantém-se inalterada através dos tempos. Isso aqui é mentira, né? Se a gente pegar, por exemplo, a história do você, vós no ser, vossa mercê, ele evoluiu até hoje, as pessoas usam se, literalmente, né? Você vai em algum lugar, né? Então, do vossa mercê para ser. Então, não, a língua, ela não é imutável, né? Ela muda o tempo todo e daqui 30 anos ela vai estar diferente de novo, e assim sucessivamente. O vocabulário de uma língua é um sistema estático e imutável, é outra coisa que também não. A última palavra que eu lembro de ter sido dicionarizada, ou seja, que virou de fato uma palavra do léxico da língua portuguesa oficial lá no dicionário, ela entrou por causa de uma novela dos anos 2000, a palavra era piriguete, vocês já devem ter ouvido isso, e ela foi criada por uma novela, na época era tendência de uma novela, virou gíria e foi dicionarizada depois de tempo, então, não, ela muda também. E a língua portuguesa é um organismo vivo que sofre variações em seu léxico, por isso que ela vai mudar, por isso que os vocábulos delas, né, vão cair em desuso, porque ela é um organismo vivo, porque o sistema ela muda, né, por mais que as regras não vão mudar, mas as expressões ali vai mudar, né? E as variações lexicais são sinais de empobrecimento da língua? De forma nenhuma. Quanto mais variação, mais rica essa língua. Haja visto o Brasil, por exemplo. Para comer pãozinho aqui no Brasil, você vai aprender a falar de várias formas diferentes. Vai ser desde cacetinho até o pão de sal, pão massa grossa, pão francês. Que mais vocês conhecem aí? Esses são os que eu lembro, assim, só superficialmente. Pão de sal, pão de milho. Pois é, e assim vai, né? Então, até para você comer um pão aqui no Brasil, você tem que saber o que você vai pedir. E o uso de gírias é um fenômeno linguístico recente, proveniente do século XXI. Pelo contrário, gírias sempre existiram. Só que a gíria sempre teve essa ideia de diminuição, né? De inferior, de menos importante. Pelo contrário, também é muito rico. Então, a alternativa certa é a letra C. É um tipo de questão bem tranquila de fazer, né? Agora, meninas e meninos, como é que foi hoje para vocês? Feedback? Tranquilo até aqui? Foi legal? O que vocês acharam da aula de hoje?
Eu achei maravilhosa, bem impactante, porque a senhora apontou muitos textos que até eu mesmo não sabia, tinha muitas dúvidas e acabei, tipo, mexendo com minha mente, me dando mais ideias, assim, como pensar, como se posicionar. Então, amei a aula de hoje, parabéns, que Deus abençoe a senhora. Ah, obrigada. Obrigada por você ter esse feedback. Pode falar, gente. Por nada, Pro. Uma fofa, senhora. Obrigada, Luísa. Que querida vocês. Muito boa, Maria Cristina. É ótimo estar aqui com vocês. Bom final, né? Que amanhã é sexta, tem um feriadinho aí. Não sei se vocês vão ficar num recesso de 4 dias aí, né? Semana que vem, venham descansados. Outra pergunta que eu preciso fazer para vocês. Vocês sabem como usar o Classroom? Já usaram? Sabem como usar? Eu não usei não, Pro. Nem sei. Classroom é literalmente uma sala de aula, né? Que eu consigo compartilhar ali algumas atividades. Eu vou mostrar para vocês na semana que vem, na prática, como funciona o Classroom. Vou montar um Classroom para vocês e aí vou colocar vocês todos no e-mail lá, porque daí eu compartilho atividade com vocês lá. Eu mando atividades de forms, por exemplo, para vocês responder. Eu mando texto, enfim, eu vou colocando lá para vocês fazerem atividade. E aí eu consigo ter uma noção de quem fez o quê, correção. É uma sala de aula, literalmente, tá? Só que online. Eu vou mostrar para vocês semana que vem, vou abrir o Classroom, vou mostrar como funciona e tal, e aí a gente monta essa sala de vocês ali, tá bom? É uma sala de suporte, para caso eu precise, para caso eu acho legal eu mandar uma coisa, vi uma curiosidade, uma temática, às vezes eu faço um pouquinho, sabe? Uma sugestão de redação de Enem, alguma coisa do tipo ali, eu vou colocando lá no Classroom, porque aí vocês têm ali de suporte. Caso daqui 3 meses quer lembrar a atividade, tá lá. Entendeu? Não se perde. Tudo bem, gente? Beijão no coração de vocês. Bom descanso. Bom final de semana. Até a semana que vem. E é isso aí. Tchau, Pro. Muito obrigada pela aula. Foi muito boa. Tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau, professora. Boa noite. Tchau, Ana. Tchau. Bom descanso. Tchau, professora. Boa noite. Ótimo final de semana com a senhora. Tchau, beijo. Rebeca. Beijo. Gente, vocês vão saindo aí que eu vou ficar esperando vocês sair, senão